Você tem alguma amiga que passou por algum trauma, está passando por alguma decepção, algum rompimento, alguma coisa muito forte na vida dela e você não sabe como ajudar? Bom, aqui é o lugar certo, eu vou falar algumas coisas diante da minha experiência que eu ouvi de amigas e que foi muito significativo para mim. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valciele Mendes, aqui do canal do Valciele Mendes, mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais e mais e mais intimidade. Eu decidi fazer esse vídeo, algumas coisas na minha cabeça, outros sem roteiro, mas eu acho que o que eu vou falar aqui vai ser tão importante que eu não podia esperar estar com o cabelo mais ajeitado, uma cara melhor ou menos gripada para falar sobre isso com vocês. Bom, antes eu quero dizer parabéns por você ter essa sensibilidade de se preocupar em procurar o que dizer para essa sua amiga que está passando por um momento tão difícil. Às vezes a gente quer tanto ajudar, não sabe como, porque não passou por aquilo. Você pode ter certeza que a sua amiga está amando ouvir suas palavras, que seu apoio é essencial e vai fazer diferença, mas ela também sabe que você não passou por aquilo. Então, vai ser sempre esse peso do ela não passou, mas é tão importante ouvir o que ela tem a dizer, porque a sua opinião é a opinião de alguém que viu, de alguém que viveu e principalmente de alguém que a ama e que está ali estendendo a mão. Um rompimento, um término, um trauma, sempre é algo muito forte, porque é a sensação de um ciclo ou de algum momento, de algo na vida, um status, né? Algo que se rompe. E ter alguém ali de confiança, estendendo a mão, faz tanta diferença, é tão importante você saber que tem alguém que te apoia, que alguém se foi, um divórcio, um rompimento, algum abuso, alguém foi totalmente decepcionante na vida daquela pessoa, mas em contrapartida tem outras que estendem a mão. E geralmente são mulheres, né? São mulheres que ajudam mulheres. Bom, vamos lá então falar, né, sobre o tema do vídeo, mas eu queria realmente agradecer por ter toda essa sensibilidade com a sua amiga. Bom, antes de qualquer coisa, não é um momento, se tiver acabado de acontecer, preste atenção. Não é um momento de dizer exatamente aquilo que você pensa, por mais que a sua amiga concorde com você. Não diga diretamente. Você pode ir preparando o terreno, não é para você mentir, mas você pode preparar o terreno para que daqui a 2 meses você possa falar aquilo que você está pensando. Ela provavelmente vai estar em estado ou de negação ou então dizendo coisas absurdas. E isso é normal. Como assim, Val? Bom, se foi um divórcio, se foi um rompimento, ela pode falar que vai querer continuar sendo amante do marido, ela pode falar que vai rastejar no chão por ele, ela pode falar que vai aceitar ele mesmo, sei lá, em tantas condições possíveis, né? Enfim, ela pode falar vários absurdos. Se ela perdeu, né, infelizmente, um filho, ela pode falar que ela vai no cemitério todos os dias, ou ficar lá o dia inteiro. Não corte isso, não corte isso. Você pode falar assim, se for esse caso do cemitério que eu falei, é isso, faz o que seu coração mandar, né? O tempo resolve, mas vai sim. Não fala assim, tá louca? Tá maluca? Vai ficar... Não é desse jeito que você vai resolver. Você só vai conseguir criar mais dificultar mais uma situação difícil. Se ela terminou, e aí você não fala, se você apoia o rompimento, né? Vai, é isso mesmo, nunca mais olha na cara dele. Não seja radical, não é o momento de ser radical. Por mais que a tua amiga lá no fundo, ela saiba o que ela tem que fazer, não é o momento. E também não piore a situação. Preste atenção, eu não estou falando que você vai fazer a situação, que você vai fazer algo mais grave. Eu não estou falando assim, nossa, olha o que você está fazendo, tá sendo algo horrível. Não, quem fez algo horrível foi quem traiu, foi quem abandonou, foi quem abusou, enfim. Foi a situação, foi a vida, foi o universo que fez algo horrível. Mas não vá lá e torne aquilo pior. Por exemplo, jogando
coisas na cara, não sei. Bom, se foi a sua amiga que traiu, por exemplo, e ela se arrependeu, passou alguns dias, o marido descobriu, não fala, nossa, mas você também traiu. Não é o momento para isso, entende? Não é o momento. Você pode até estar certa e a sua amiga pode até saber que você está certa, mas ela já levou, vamos dizer assim, uma rasteira da vida. Você vai lá e quando ela tá levantando, você vai e derruba mais um pouquinho, entende? Não foi a sua situação que fez ela cair, mas você não tá fazendo o papel que você tá aqui para se propor, para ajudar. Se também foi algum desentendimento entre o casal, não fale assim, mas também você fez isso. Você não tá causando a situação, ela já levou uma punhalada pelas costas. Não vai lá e coloca um palitinho na mão. Esse palitinho na mão só vai piorar a situação. Gente, eu tô aqui com meu vizinho capinando, mas a gente tá num papo tão legal que eu não vou conseguir regravar esse vídeo, então eu vou continuar e eu quero fazer ele desse jeitinho, assim, sem cortes. Outra coisa também é, por favor, eu tô dizendo aqui pra você, né, que nesse primeiro momento tua amiga vai estar falando coisas absurdas. Você pode até falar coisas sérias, coisas certas, ela não vai te ouvir. E se ela te ouvir, ela vai ficar muito chateada se você contradizer ela, por mais certa que você esteja ou não. Agora, passou um tempo, né, e você deu conselhos e ela não seguiu. Ela pode até seguir, mas ela não seguiu, não leve pro lado pessoal. Não leve pro lado pessoal. É porque, às vezes, a sua opinião pode estar um pouco contaminada. Afinal de contas, você, se for um caso de divórcio, né, falando aqui, conhece o casal, conhece a sua amiga. A sua opinião não é do... Entende? Vou explicar melhor. Não é do fato isolado que aconteceu. A sua opinião é de 5, 10 anos de amizade ou 20 anos conhecendo o casal, sabendo os defeitos de um, sabendo os defeitos do outro. Agora eu vou dar um exemplo da minha vida, da minha experiência. Isso não foi só uma pessoa que me falou, foram algumas, né? Não foram várias também, porque eu não botei isso em discussão para muita gente. E, na verdade, eu só comentei com pouquíssimas pessoas. Mas eu estava gestante, eu nem me apresentei, nem falei, né, o trauma que eu sofri, como eu fui abençoada por ter amigas que me ajudaram. Eu estava casada, né, namorei, noivei, casei, quando eu estava com 6 meses de gestação. O meu marido, na época, ele me abandonou gestante, né, em 2020, na pandemia. E eu sou muito agradecida porque eu tive família que me apoiou, tive amigas, amigos que me apoiaram e foram essenciais na minha vida. Eu sou muito grata e agradecida a todos eles. E colegas de trabalho, gente, eu me sinto muito abençoada. Por isso que eu não entendo porque eu demorei tanto para fazer esse vídeo, porque foi maravilhoso o apoio que eu tive. Enfim. E aí, como eu tava gestante, foi no comecinho da gestação, eu tive toda aquela situação. O meu ex-marido já tava com amante, já tava vivendo lá. E aí teve aquela questão do parto, ele vai assistir o parto, ele não assiste? E muita gente falou, nossa, ele é o pai, nossa, se ele quiser assistir, ele tem esse direito. E ele chegou a falar pra mim que ele queria assistir. E eu era uma trouxa na época, uma idiota na época, né? Hoje eu coloco minha opinião pessoal, mas muitos dos meus familiares e amigos, inclusive minha mãe, ela eu posso citar, falou, não, Ciele, minha mãe me chama de Célia, se você quiser que ele assista, é o direito dele, ele é o pai, né? Então, assim, todo mundo deu essa opinião, inclusive eu, porque é uma coisa assim que demonstra certa maturidade. Eu quero falar isso, fazer um vídeo sobre isso também. Falar sobre essa tal maturidade que a gente espera. Na verdade, não tem que ter maturidade, né? A gente tem que fazer o que é melhor pra gente. Se você tiver um filho, melhor pro teu filho, apenas. Não ficar pensando no outro lado. Faça o que é melhor pra você e melhor pro seu filho. Que a gente fica buscando uma maturidade que não leva a gente a lugar nenhum. Mas voltando ao assunto. E quando eu fui conversar com uma profissional, que foi a minha obstetra, ela falou, claro que não. Eu vou enganar você, eu não vou dizer que você vai vir na consulta e vou fazer seu parto. Porque não é possível que você vai colocar na sala de parto alguém que não participou da sua gestação, né? Que só fez o filho, mas depois que abandonou, saiu fora, nunca mais deu as caras aqui. Enquanto meu obstetra falando pra mim, enquanto a sua mãe veio com você aqui em todas as consultas, está com você e está te apoiando. Ela falou, quem vai assistir o parto do seu filho vai ser a sua mãe.
E aquilo ali foi um choque pra mim, porque todas as pessoas ao meu redor concordavam, né, comungavam da opinião de sim, o pai deve assistir o parto, não o seu marido, enfim. E aí, o pai do meu filho, né? E aí eu vi que, às vezes, as pessoas, mesmo dando a mesma opinião, não é que elas estejam erradas, elas estão certas de acordo com aquilo que elas acreditam. E como elas também têm as opiniões pessoais, não do fato isolado. A minha obstetra apenas viu o que ela viu, né? É um homem que não merece estar na sala de parto, ver o filho nascer, porque ele não fez por onde. Não merece mesmo, não merecia mesmo. E as outras pessoas veem, nossa, mas eu conheço ele há tanto tempo, nossa, mas ele não sei o quê, nossa, mas vai que isso faz ele acordar pra vida, porque todo mundo devaneia. Então, é uma opinião que eu não segui, e eu não segui, não me arrependo de não ter seguido. Então, amiga que tá aqui assistindo esse vídeo, dê a sua opinião sim, com muito amor, com muito carinho. Fale o que você acha. A pessoa também vai entender, né? Vai entender que você tem o seu jeito. Afinal de contas, vocês são amigas, né? Ela vai entender a mais direta, vai entender a mais doce, vai entender aquela que ela já sabe pra quem vai falar, que vai ser aquele apoio total e absoluto. Vai entender tudo, mas não custa nada, pelo menos nesse meses depois, você dá a sua opinião, não ficar chateada se a pessoa não escutar, mas falar, participar. E o mais importante, ser ouvido. Chama para sair? Chama para sair. Chama para tomar um café, chama para ir num parque, mas saiba que essa pessoa vai falar muito sobre esse assunto, vai falar muito sobre a vida. É muito difícil você superar um trauma, é muito difícil você seguir em frente, mas é possível, né? Entenda também que a sua presença falando de outros assuntos também é muito importante. É como quando alguém morre, né? Num luto. A pessoa só quer falar, está triste, está arrasada. Aí chega alguém falando de uma conta. Aí chega alguém falando do filho que tem 2 anos e, meu Deus, subiu na árvore, que desespero. As pessoas falam, meu Deus, não está respeitando aquele momento. Não fale de outros assuntos, sim. Porque o que seria daquela pessoa se a cabeça dela já tá só aquele assunto, que tá vivendo só aquele luto, ela só quer falar daquele luto e as outras pessoas ainda só falam daquele luto. É essencial vir esse frescor, essa boa nova, essas novidades. Então, fale também de outros assuntos. Mas quando ela quiser voltar nesse assunto, escute, né? Porque ela não fala desse assunto para qualquer um. Ela, pelo menos não as intimidades, né? Tem aquelas nuances assim que ela só vai abrir para certas pessoas específicas. Então, se ela escolheu você, se você é tão amiga assim, a ponto de estar assistindo esse vídeo para ajudar, abrace, aceite esse carinho. No mais, o relacionamento de vocês, amigas aí, tanto se você que tá passando trauma, se você tem uma amiga que tá passando por um momento difícil, vocês duas que construíram, vocês duas que sabem de si, como se resolver, e tendo muito afeto, muito carinho, muito amor, tudo se ajeita. E gratidão. Eu não sei se essa sua amiga vai te agradecer um dia, mas eu agradeço por ela, por ter uma amiga tão linda e tão maravilhosa quanto você, que se propõe em vir assistir um vídeo para saber como ajudar ela a lidar com esse momento difícil da vida dela. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, é muito importante para mim, muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Um beijinho, até o próximo vídeo. Tchau. Fui.